queria voltar numa coisa que você estava falando lá no início, Lana, justamente dessa perspectiva do desreconhecimento, do desmerecimento, deslegitimação, né? De quem trabalha com isso. O que você pode dizer pra gente, então? Cara, assim, eu posso falar tudo, né? Mas é muito doido como... Sei lá, as pessoas, elas me encaram só como uma prostituta, né? Inclusive, Gabriela Leite, que eu vejo Carol... você entrando em conflito com a galera no X, com a galera do MBL. Aí é sempre a mesma coisa, né? São as mais maravilhosas, minha filha. Sim. Ela. Mas é sempre a mesma coisa. Aí tira o printzinho do... você viu quando você tá fazendo isso? Você viu quando eu apareci no canal do MBL? Você apareceu? Apareci. Bota no Lattes, pô. Vou. É que, assim, eu sou do caos, né? Eu falei pra vocês. Aí teve um dia que aquela loirinha lá do MBL, ela fez um negócio lá, uma trend, tipo assim, eu sou feminista e eu uso maquiagem. Eu não sou feminista e eu uso maquiagem. Aí eu não tenho sororidade com toda mulher, né? Às vezes a gente alcança o nosso limite. Eu falei, engraçado, mesmo com esse tanto de maquiagem, você continua uma baranga. E aí os caras tomou a dor. Aí lá foi Renan Santos, né, que também bloqueou no X. Aí lá foi um dia, foi live, não sei o quê. Aí colocaram, olha, ela se chama de puta ativista, o que isso significa? Eu fiquei tipo... É uma puta ativista. Exatamente. Mas aí é o desconhecimento de, obviamente, não saber que prostituição basicamente sempre existiu. Sim. Né, e nunca vai deixar. É o emprego mais antigo do mundo, dizem. Sim, Carol pode falar, um dos empregos mais antigos do mundo em todas as suas formas. Inclusive, aqui no Brasil, antigamente, como acho que no Império, né? A gente tinha prostituição de 2 jeitos. A direta e a indireta. Sim. Então, toda mulher que trabalhasse, por exemplo, fora de sua casa, ela era tida como prostituta, indireta. Sim. A florista, a comerciante, a atriz, enfim. E a prostituição direta, que obviamente era a prostituta que atendia e tal. Inclusive, tinha uma categoria médica que esses tipos de profissão chamavam de prostituição clandestina. Olha, é muito bom, assim. Entendi. Você vê, né? Mas é bem isso aí mesmo. E aí, mas transportando um pouco até pro hoje em dia, né? Fica essa mística de que a prostituta... E é uma coisa que eu sempre falo, só existem 2 tipos de prostituta, né? A primeira é aquela fudida, que tá ali no meio, na esquina, rodando bolsinha, com uma meia calça arrastão, que é uma coitada, que não tem dinheiro, que ela faz qualquer coisa porque ela não tem caráter. Mas mesmo assim, ela não faz qualquer coisa. Porque o cliente vai chegar uma hora que ele vai pedir alguma coisa e ela não quer. Só que ela vai fazer de qualquer forma porque, isso é uma coitada. Ou então, a prostituta que tá ali no cruzeiro do Neymar, né? Não existe o meio termo. E eu sou uma prostituta digital que eu estou nesse meio termo. Nessa massa cinzenta em que eu... trabalho pra pagar as minhas contas. Sim. Sabe? Como qualquer outro trabalhador, principalmente. Hoje em dia em que a gente não tem mais CLT. Sim. Sabe? Quando as pessoas elas viram né, tem esse imaginário de a Lana, ela não conseguiu mais nada, então por isso que ela virou uma prostituta. Você não pode falar de nada porque você é uma puta. O que uma prostituta pode falar de política? E eu fico, não querendo, né, meter cartada, mas trabalho desde cedo. Passei em faculdade e não me identifiquei. Aí, vivi desde cedo trabalhando com fotografia, estudando diversas coisas, estando em várias bolhas diferentes que me formaram. A pessoa que mesmo não tendo uma formação acadêmica, tem uma formação da vida. De entender como funcionam certas coisas, inclusive a prostituição. Porque quando eu trabalhava na minha bolha virtual, também existe uma bolha virtual em que eu via meninas, obviamente, com acesso à internet, que sabiam inglês, porque eu comecei em OnlyFans também em sites gringos. Então, era uma bolha diferente. Quem não sabia inglês já não vendia. Quem não era aquele determinado padrão de magra, latina também um pouco, porque também em site gringo eu tava no Suicide Girls, né? Eles tinham esse negócio, ou você tinha cabelo colorido, um monte de tatuagem, ou latina. Né? Porque os caras gringos gostam de latina. E o estereótipo do corpo latino também, né? Sim, total. Isso é brasileira e não sei o quê. E, enfim, a partir do momento também que eu comecei a pesquisar mais sobre o movimento, que eu comecei a meter o pé na rua e ver diferentes realidades, eu também desconstruí os meus preconceitos, sabe? De, por exemplo, eu sei que a internet é muito perigosa, né? E a rua também é perigosa, mas são ambientes diferentes, só que
a gente tem as nossas similaridades, sabe? É engraçado, por exemplo, eu colocar aí uma outra menina que é acompanhante que faz o híbrido, né? Que, sei lá, marca seus encontros por sites e tal, e colocar, por exemplo, a Soila, né? Uma digital, uma híbrida e uma de rua. Porque a Soila vira pra mim e fala: nossa, Lana, como que você consegue? Porque eu não teria paciência de ficar ali, ó. Eu falo: não, pra mim, encher o saco, eu fecho a tela do notebook. Aí a Soila: não, na rua é muito mais fácil pra mim, sabia? Eu olho assim, o cara, ele passa no carro, olho pra dentro, se eu não gostar, vaza. Também a gente tira esse mito, né, de que não, a prostituta não escolhe. Eu escolho muito bem os meus clientes, tanto no virtual quanto fora. Aí, desculpa, eu vou falando, né, mas voltando à pergunta... Estamos aqui pra ouvir, especialmente hoje. Aí eu falo bastante. Vambora. Então, voltando pra aquele negócio, né, a prostituta não tem nada melhor pra fazer, ela é burra, ela não sei o quê. Cara, nas condições materiais em que eu me encontrava antes de entrar na prostituição 100%. Eu tinha um trabalho CLT. Eu trabalhava, sim, com uma coisa que eu meio que queria, que era a produção de evento, né? Só que ao mesmo tempo, eu não tinha tempo pra nada, eu só trabalhava, eu ultrapassava os meus horários sempre, tipo, eu cheguei a... Muito mais que a jornada 6x1. Sim, pô. Quem trabalha com evento quase não tem vida, todo mundo sabe disso. Viajava toda hora, e aí, tipo, eu cuidava de uma área administrativa, então eu cuidava de tudo. Eu cuidava de logística, eu cuidava de entrada de dinheiro, eu cuidava de saída de dinheiro, eu cuidava o que o marketing fazia, eu cuidava o que a área técnica fazia, tudo. E aí, como eu sabia de tudo, eu via o quanto eu ganhava, o quanto o estagiário ganhava, o quanto o assistente Mentira, eu era assistente, aí tinha o analista e tinha o gerente. Uhum. Pô, o analista, que era um cara, ele ganhava, acho que 4 vezes a mais que eu. E o meu chefe, que assim, até hoje eu gosto dele, né? Mas, assim, o cara ele me perguntava como transformar o Word pra PDF. E ele ganhava, tipo assim, 10, 11 vezes a mais que eu, sabe? E eu vi o diretor da empresa fazendo viagem pra Grécia. E eu falava: não, isso aí tá... Mas eu trabalho pra caralho. Tá errado. E aí, tá errado. Trabalha enquanto eles vão pra Grécia. Exato. E aí, a partir do momento que eu vi essa discrepância e eu vi que eu já estava fazendo trabalho sexual e, pô, eu ganhava quase o mesmo. Um mês de trabalho, não que fosse fácil, gente, mas o que eu tô falando é... Eu conseguia ver um pouco o meu trabalho... Eu tava enriquecendo meu próprio bolso, sabe? Não o bolso de alguém que ia viajar pra Grécia e fazer festinha e os caralho, sabe? E eu falei: tá, eu vou virar prostituta. E aí as pessoas, elas ficam: não, porque não sei o quê. Gente, desculpa, eu tenho que ser realista. As pessoas, elas trabalham por dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que... E aí eu não quero romantizar, porque as pessoas, sempre quando a gente fala, assim, a realidade, elas falam assim: você está romantizando. Tá glamorizando. Aí porque se a gente não fala exatamente isso, essa ideia dessa narrativa única, da dor, do sofrimento, aí a gente tá inventando. Tem que falar na dor do sofrimento, né? Que é muito engraçado, porque quando as pessoas, principalmente a gente tá, né, discutindo na internet, sempre socam. Tem a tal da Dona Maria, que a pessoa tava zoando. A Dona Maria hipotética, né? A Dona Maria metafórica. hipotética. Então a gente também tem a puta metafórica. A puta metafórica. Tem até uma intelectual que é prostituta também dos Estados Unidos, chama Melissa Grant. Que ela tem um livro muito bom que chama Dando uma de Puta, que foi traduzido, né? Ela fala sobre essa ideia da puta imaginada. Gabriela Leite falava em outros termos. A Monique Prada, no livro dela, Puta Feminista também, que eu super indico também, fala sobre isso, que é um pouco dessa ideia do regime de visibilidade, quem pode falar, quem não pode falar. Porque é isso, tipo, a prostituta só tá nesse lugar desse ser universal, como se fosse um fantasma que paira entre nós, e sempre vai ter essa personagem imagética, né? De uma prostituta e etc. E aí a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas quando a gente fala sobre prostituição, pornografia, é essa imagem muito produzida dos filmes, principalmente norte-americano, da década de 70, que tem o pimp. E que a gente tem que falar que é um contexto totalmente diferente, né? Completamente diferente. Tipo assim, o contexto norte-americano de prostituição é completamente diferente do nosso. E tudo no Brasil é diferente, gente. Principalmente porque a gente tá falando de uma produção, por exemplo, né,
pós-república, isso também impactou muito o trabalho sexual, né? Que é a questão da escravidão de pessoas negras, entendeu? Então, assim, na década de 70, diferente nos Estados Unidos, que estava vivenciando as guerras sexuais, chamadas sex wars, né? Pós-revolução sexual. Pós-revolução sexual, a gente estava vivendo ditadura. Sim. Aqui era outro rolê. E, assim, a repressão da prostituição já começou desde a época da Era Vargas, que a Era Vargas foi, assim, avassaladora, assim, tiveram vários tipos de protocolos e etc. E até hoje a gente tem a contravenção penal de vadiagem que data dessa época. Que é data dessa época, e foi usada também na época da ditadura, né? Então, assim, tem várias dessas questões históricas que é completamente diferente dos Estados Unidos. Mas aí só pode aparecer essa prostituta. E aí é algo, por exemplo, quando eu vou questionar, que às vezes quando eu tô com um pouquinho mais de paciência. Porque tem dia que eu não consigo, gente. Olha, ontem mesmo eu só dei um joinha pra uma moça que ela tava falando um negócio, eu falei, olha, não vou conseguir avançar pra ter uma discussão com você, assim, porque, né, veio tá difícil. Um ataque, assim, porque eu acho assim, é igual o Paulo Freire falava, né? O que é a crítica, o pensamento crítico, é a gente criar um diálogo. Que a gente vai apresentando pontos de vista e etc. Só que parece que a gente se torna o bandido, né? Então, assim, pra voltar, essa ideia da puta imaginada já que eu tô colocando a vivência dessa pessoa somente da violência, então ela é universal, ela é essencialista. Aí vai contra, por exemplo, a discussão da teoria feminista, porque se a gente rompeu com a ideia da categoria universal de mulher, que são mulheres nas suas diversas multiplicidades, né? Quando as feministas negras estavam falando, inclusive, e eu não sou uma mulher, né? O livro, inclusive, da Angela Davis, que é datado da década de 70, Mulheres, Raça e Classe. Por que a prostituta é uma mulher unitária? Sim. E é por isso que a Melissa Grant, ela fala sobre a ideia da puta imaginada. E aí, como ela é essa mulher essencializada e etc., como ela tá nesse lugar de dor, ela só pode falar da dor da redenção. Se você falar por fora, você não tem direito à fala. Que é isso que acontece na internet hoje, quando fala qualquer coisa política, como se essas pessoas não fossem portadoras de direito. E esse imaginário construído pelos filmes é quase sempre, majoritariamente, construído por filmes feitos por homens. Isso. Perspectiva masculina sobre aquilo. Mas eu queria até puxar nesse assunto, não sei se vocês assistiram o filme Showgirls. Super. Gosta? Eu acho que eu lembro dele. Porque, gente, eu tenho 26 anos, né? Aí eu lembro que eu assisti, acho que no Telecine Cult. E eu ficava tipo, meu Deus, dá pra assistir isso, né? Sabe? Nossa, na minha época eu tive que assistir escondido. Gosta do filme? Eu tenho que lembrar, mas eu lembro na época que eu fiquei muito curiosa. Tipo assim, eu falei... Eu já tinha esse pensamento, assim. Eu acho que eu era um pouquinho mais pra frente, assim. Diz minha mãe que isso aconteceu porque eu já gostava de chacrinha quando eu era pequena. Então, eu acho que eu tinha a fantasia de querer ser uma chacrete. Então, assim... Não, eu puxei o Showgirls porque é um filme que... É um filme bastante dividido na galera, porque muita gente acha que é Dividido não, né? Majoritariamente odiado pelas pessoas que estão erradas. Majoritariamente odiado num âmbito mais geral, porque acredita-se que é um filme que, de alguma maneira, romantiza o trabalho sexual e etc e tal, e que não tá nessa perspectiva da redenção e do... Como é que você falou? Da redenção e da... Desse coitadismo. Não, ela é... Da vitimização. Da vitimização, isso. Ela é uma prostituta e ela tá fazendo tudo o que ela quer pra conseguir o que ela quer. Ponto. Esse é o filme. Exatamente. Igual lembra também outro filme que, inclusive, foi estreado com a Demi Moore, que foi, inclusive, maior polêmica na época, que foi o Striptease. Striptease, sim. Gente, eu assisti também. Eu já mas eu sei. Eu acho, olha, eu já tinha a tendência. Então, eu assistia, eu lembro disso, assim, assistindo com meu avô, assim, minha mãe tá assim, meu Deus, você vai estar botando menina. Aí meu avô falava, ela já tá entendendo as coisas já. Tipo assim. Inclusive, lá em casa sempre foi muito aberto. Por exemplo, minha mãe começou a falar de sexo com a gente por causa de Mamonas Assassinas, que ela falou, olha, você não vai ficar cantando esse negócio sem entender, né? Então, assim, deixa eu te explicar o que você tá cantando, que é o que todo mundo devia fazer, né? Mas Striptease foi essa história, tipo, a personagem da Demi Moore, o que aconteceu, né? Ela tava num trabalho super precário, mãe solo,
naquele contexto dos Estados Unidos, inclusive na década de 90, aquela inflação, tal, e ela começou a virar dançarina. Sim. Né? Dançarina erótica, que tinha seus altos e baixos, igual também outros tipos de trabalho. Sim. Porque numa questão valorativa, se o trabalho é bom ou é ruim, né? Porque tem trabalhos também que levam uma precarização enorme também, de assédio, né? De várias coisas. Inclusive, a gente tem muito mais dados do que, por exemplo, o próprio trabalho sexual, que a gente, infelizmente, não tem, né? Sim. Então, eu lembro que a polêmica do striptease também foi essa, de, tipo, ainda mais vim com a Demi Moore e ela tava lá toda marambada, malhadona, assim, no ápice também... Continuou bonito do mesmo jeito, né? Uhum. Mas naquela época, e foi a mesma... Eu lembro que foi a mesma percepção do showgirls. Sim. Porque tinha dor, tem dor. Lógico que vai ter, todo mundo tem essas dores, porque a gente já é mulher. Sim. Mas o curioso é que em Showgirls parece que a dor não existe. Ela parece que elas atuam num lugar de não dor, né? É uma coisa meio que tipo, eu vou fazer de tudo que for possível pra alcançar o que eu preciso e ponto. É isso. Igual o Pleasure, que é o Sim. mais recente. Sim. O Pleasure é a mesma coisa. Sim, sim. A série O Mecanismo, vocês chegaram a ver? Não. Da HBO, uma série brasileira sobre prostitutas que resolvem empreender e abrir o próprio negócio delas. É o negócio. É o negócio, eu falei o nome da série já, né? O Mecanismo não era da... É o Mecanismo, não, viajei. É o negócio. É o negócio. É o negócio. Vocês viram o negócio? Não. Eu ainda não vi, não. Tem 10 anos que eu vi, né? Na época eu achei boa, mas hoje em dia não sei o que eu acharia. Mas é interessante por isso, porque não tá explorando o sofrimento das prostitutas. Elas estão se organizando e fazendo o negócio delas pra ganhar o dinheiro delas e fazer o delas. E é isso, sabe? E não tem humilhação, não tem nada Sabe disso. uma série boa mesmo, que retrata a década de 70, né? E mostrando, e eu sempre indico, tem até uns episódios... Quem faz meu curso eu indico, hein? Mas a série também da HBO, que chama The Deuce. Essa série é maravilhosa, que conta esse período da década de 70, da ampliação, né, do mercado pornográfico e da prostituição nos Estados Unidos, e retrata, assim, as principais ruas dos Estados Unidos, como que surgiram os cafetões, como que se deu essas leis de proibição da prostituição e da pornografia. Só deixa eu cortar, porque eu lembro que eu falei aqui, tipo, porque a gente tem, né, deixar as coisas certas, porque o contexto americano estadunidense. Desculpa, gente. Não, pode falar americano, tá tranquilo. Não, estadunidense. O contexto estadunidense é totalmente diferente do brasileiro. Aqui, prostituição nunca foi crime. Lá é crime. É crime. Então, até mesmo... No cinema era proibido de se falar de prostituição nos Estados Unidos a partir de 1933, né? Exatamente. Até os anos... A gente fala, mas até os anos 90, em alguns estados, sei lá, boquete, sexo anal era considerado crime, sabe? Então, só pra vocês verem o quanto não tá tão longe assim, ao mesmo tempo umas coisas que aqui a gente fala... Os modelos penais também são completamente diferentes, mas a série The Deuce mostra isso, inclusive, como que surgiram os cafetões. E fala mesmo das relações difíceis, como que se deram, né, abuso e etc, total, mas mostrando também como que essas prostitutas saíam disso. E o mais legal, assim, tem um episódio que aí mostra como que as feministas começam a aparecer para essas prostitutas, e tem inclusive a figura, né, da maior mentora aí do feminismo radical, né, que é contra a prostituição, contra a pornografia, que é a Andrea Dworkin. E aí lá, quando as prostitutas começaram a colocar as demandas delas, que era muito diferente, e tinha uma contraposição das feministas radicais, as feministas radicais começam a expulsar as prostitutas dos espaços, assim, porque, como que você chega aqui e você tá falando uma coisa diferente do que a gente tá falando? Isso não existe, né? Sim. Então também tem esse lugar. E aí é muito doido disso, porque aí se aparece uma com essa redenção, com esse discurso, vale para todas. Por exemplo, lógico que dentro de um movimento político sempre vai ter vozes e tem discordância. Por exemplo, a gente dentro do campo progressista, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma associação que é contra a regulamentação. Não significa que essa associação, por exemplo, ela tá contra os direitos das prostitutas, né? Mas ela é usada como quase um totem, né? Dentro, por exemplo, das outras 23... que tá pelo Brasil todo, né, falando outras coisas, né, então, tipo assim, e aí cai nessa ideia que a gente tá falando sobre a questão da legitimação do discurso, né, então, assim, que o que acontece, por exemplo, por que as pessoas questionam por que a Lana fala de política, o trabalho dela é completamente político. A minha existência é política, né, pra começar, assim. E não tem mais o que falar, sabe, o pessoal sempre vai tentar deslegitimar. Como eu falei no começo, falam pra Carol,
Ué, mas você não é prostituta? O que uma mulher branca tá falando? Mas aí também você não pode falar. Sim, quando eu fui, inclusive, lá no ICL, né, teve muita gente que nos comentários eu vi, quer dizer, uma outra que às vezes não quer, simplesmente não quer ouvir, né, e esse é um problema muito grave, assim, na esquerda, que eles não querem ouvir a gente. Mas o pessoal, sabe, falando desde você estar querendo aliciar meninas inocentes para a prostituição, até... Ué, mas o que você dentro do seu... inocentes. Sim, é sempre assim. Mas sempre assim, a defesa pessoas da sem criança agência. e adolescente é o maior jargão, tanto da direita como da esquerda. Sim. É o que une ali, tá ali, ó. Até assim, mas pra você é muito fácil, porque você é uma menina jovem e no seu apartamento fazendo o seu trabalho. Então, porque você não... Bom, mas como eu falei, eu estou também no trabalho de base. Eu faço trabalho de base, não porque, tipo assim, porque são umas coitadinhas. Não, porque eu me enxergo nas mulheres que estão lá também, Sim. sabe? E essa coisa também, né, gente, pelo amor de Deus, ficar falando que a pessoa tá trabalhando de casa, a gente aí que tá no mundo, que tem um trabalho autônomo que a gente não tem... Nossa jornada é 7x7. Trabalhar dentro de casa não significa que você tem tantas melhores condições de trabalho. Lógico que é muito diferente das pessoas que estão indo lá pegar um ônibus, etc. Sim. Mas é algo também que a gente estava discutindo antes de ontem na internet, né? Muitas mulheres trabalhando online, né, de forma digital, também têm certas violências que são muito danosas. Por exemplo, ex-companheiros que até então estavam ali apoiando o seu trabalho. E aí você... tem um atrito, um relacionamento ruim, essa pessoa é completamente dependente da sua renda, aí consegue tirar uns prints, depois faz chantagem emocional, quer a guarda das crianças para conseguir uma pensão e etc. Ou usa para extorsão, para fazer sexo obrigatório, né, no caso estupro, né, e etc. Então, assim, isso também recai outros tipos de violência física e etc, que muitas vezes a gente não tem controle. Ou, por exemplo, a pessoa consegue hackear seus dados, você pega absolutamente tudo dessa pessoa que tá trabalhando online, faz uma limpa completa. Então, tipo assim... Sem falar que a gente também tá à mercê dos termos e condições dessas plataformas. Exatamente. Né? E é uma de um coisa país também que ainda a gente não tem regulação das redes. Sim. E de nada. Tipo assim, eu sempre falo, eu sempre leio todos os termos e condições de todos os sites que eu entro. Porque, por exemplo, tem carteiras virtuais que todo mundo usa. Eu não posso usar, porque eles não aceitam transferência de site mais 18. Tanto site de aposta, quanto site de conteúdo sexual, adulto. Né? Porque adulto pode ser tanto conteúdo violento, quanto gore, quanto o sexual. Uhum. E aí, acho que faz 2 semanas antes de eu viajar pro Rio de Janeiro. Inclusive, em um dos grupos que eu tenho com meninas que são lá do Rio Grande do Sul, uma menina veio e falou assim, é porque eu uso tal carteira. Eu falei, então, você leu os termos? Porque ela não tá falando que não pode e tal, porque eu já vi menina que perdeu o acesso à carteira com dinheiro lá dentro. Sim. E ela, não, mas nunca aconteceu comigo, eu tô usando há 5 anos. Na semana seguinte, a menina, então... Aconteceu. É tipo aquele meme do Bolsonaro. Não vou pegar meu celular. Pegaram meu celular. E aí... Bom pra caralho. Daí a mina virou e falou assim, gente, só queria falar uma coisa, porque é muito triste, sabe? O dinheiro e não sei o que, papá. E é isso, a carteira, ela vai lá, te exclui, como se você não fosse um nada, e fica com o teu dinheiro. Quem fica com prejuízo é a trabalhadora que trabalhou o mês inteiro e não vai ter esse dinheiro. Ou então, quando você está na plataforma, seja Twitter, seja Instagram, seja qualquer outra Threads, que você tem que ler que tem classificações etárias diferentes para acesso aos usuários. Então, você tem que cumprir com aquilo. Esse corte foi uma loucura, né? Mas mais louco ainda é você não aproveitar o conforto que são as peças da Insider. As peças Insider são anti-odor, respiráveis, ultra duráveis e não desbotam com o tempo. E eu tô falando real pra vocês, isso aqui é confortável demais. Eu tô usando aqui a Tech T-Shirt da Insider, o Everyday Shorts e a cuequinha, que eu acho que é a peça favorita. E a Insider antecipou a Black Friday lá no site. E usando o cupom do DesencontrosBF, você garante até 40% de desconto. Então já acessa o link na descrição desse vídeo e adquira a sua.